Olá, aluno! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima e essa é uma aula de Ciências do 4º ano. Hoje, nós vamos falar sobre os estados físicos da água, os 3 estados físicos da água. A habilidade a que essa aula se refere é a habilidade de relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expomos a diferentes condições, aquecimento, resfriamento, luz e umidade. A água pode se apresentar em 3 estados físicos. Então, quais são esses 3 estados físicos? Vamos ver aqui. São os estados o estado líquido, que está sempre muito presente no nosso dia a dia. Quando a gente fala em água, a gente pensa automaticamente no estado líquido. Tem também o estado sólido. Que no nosso dia a dia, quando a gente está falando, a gente fala normalmente gelo, água congelada, né? O estado sólido da água. E temos também o estado gasoso. O estado gasoso nós chamamos simplesmente de vapor, mas agora, para a nossa aula de ciências, nós vamos aprender a usar os termos certos: estado sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado físico da água, elas dependem de 2 fatores principais: a pressão e também a temperatura. Temperatura é calor, frio, né? Você já sabe. A pressão nós medimos em ATM. Professor, eu não sei o que é isso. Você pode explicar? Claro que eu posso. Veja só, nós temos em cima de nós bastante ar. Então aqui tem o nosso planeta. Sim. Mais ou menos, né, pessoal? E a gente tem aqui o nosso planeta e em volta de nós, envolvendo o nosso planeta, nós temos muitos gases formando uma atmosfera. Acontece que talvez você nunca tenha pensado nisso, mas esse ar que envolve o nosso planeta, ele pesa, ele tem um peso e esse peso faz pressão sobre a Terra. Então, nós chamamos a pressão, nós medimos a pressão em ATM. ATM. Porque nós estamos falando de uma atmosfera em cima de nós. Quando nós estamos mais baixo, nós temos mais pressão, porque existe mais ar acima de nós. Quando nós estamos em altitudes maiores, em cima de uma grande montanha, por exemplo, nós temos uma pressão um pouco menor, porque tem menos ar acima de nós. Mas nós medimos, geralmente vamos falar das temperaturas em relação à pressão do nível do mar. Então, a gente diz de 1 atm. O que é nível do mar, professora? Nível do mar é o mais baixo que a gente pode estar na superfície. Menos do que isso, a gente está no subterrâneo ou dentro do mar mesmo. Então, a gente vai medir em ATM a pressão. E a temperatura nós vamos medir em graus Celsius. Então, é importante você ter isso em mente. A pressão e a temperatura. Nós não vamos ficar falando da pressão, porque nós vamos considerar a condição de 1 atm, nível do mar, tá bom? Assim fica mais fácil para você assimilar, para você aprender. A água no estado líquido é
a água que nós bebemos, é a água que nós usamos na nossa higiene, na limpeza da nossa casa, a água que nós usamos para molhar as plantas, que nós encontramos nos rios que podem ser navegáveis, que nós vemos no mar, na praia, quando a gente vai. É a água no estado líquido. Quando você fala água, você pensa em água no estado líquido. A água se mantém no estado líquido quando ela está em condições normais de pressão. Aqui normais nós estamos considerando nível do mar. Se estiver a mais de 0 graus e a menos de 100 graus. Essa variação de temperatura é uma variação grande. Pensa na sua experiência de vida, no que é que você já experimentou da água. Quando você toma um café, aquela água está bem quente, mas ainda está líquida. Quando você toma um suco, uma água gelada, ela está bem geladinha. A água do banho é mais morna, a água da piscina é fria. E mesmo assim, ela ainda está no estado líquido. Ela precisa ficar bem fria, perder bastante temperatura, chegar a 0 graus para começar a congelar. Ou precisa ficar bem quente, chegar a 100 graus para entrar em ebulição, para evaporar, para passar para o estado gasoso. A água apresenta o estado sólido a 0 graus Celsius. Então, a água vai começar a congelar a 0 graus. E a gente usa a água congelada, a gente usa para esfriar a nossa bebida. Então, vamos aqui fazer uns exemplos. A gente usa a água a 0 graus, né? O gelo, para esfriar nossa bebida. Nós usamos o gelo para conservar alimentos. Então, se você vai precisar carregar ali uma carne, por exemplo, aqui tem uma carne que está embalada e está congelada. Você precisa carregá-la, você enche uma caixa de gelo para poder conservá-la. O que vai conservar a carne não é a água, é a baixa temperatura. Mas como é fácil congelar a água, como é fácil, é um recurso bem abundante que a gente consegue ter com facilidade, nós usamos a água congelada para manter a temperatura baixa aqui. Nós também podemos fazer um uso terapêutico do gelo. Como assim? Olha só, você caiu lá na escola, você caiu e bateu a sua cabeça, está sentindo muita dor. O que que a professora faz? Ela vai te dar uma toalhinha aqui com gelo para você segurar e evitar um inchaço, evitar que você fique ali com um galo na sua testa. Então, nós usamos a água no estado sólido, o gelo, para baixar a temperatura em diversas situações. Nós podemos encontrar a água nesse estado, né, no estado sólido, no congelador da nossa casa. Aqui onde a gente vive, que é bem quente, geralmente a gente pensa na água congelada artificialmente, refrigerada. Mas nós também encontramos na natureza. Na natureza nós encontramos em geleiras, nas nuvens formam-se cristais de gelo. Em locais mais frios pode acontecer a neve. Né? Aqui onde nós vivemos, também quando chovem esses cristais de gelo, nós chamamos de granizo. Então, nós temos na natureza também, em locais frios, lagos se congelam. Né? Você talvez já tenha visto em filmes, séries, desenhos, pessoas que patinam em lagos congelados. Então, na natureza nós também encontramos a água no estado sólido, a água congelada, o gelo.
A água apresenta o estado gasoso quando está a 100 graus Celsius. E ela é encontrada no ar. A água no estado gasoso está suspensa no ar. Quando nós fazemos um preparo na cozinha e tem água fervendo e está tampado o arroz, por exemplo, a água evaporou, encontrou a tampa e se condensou. Então, você vai ver um monte de gotinhas de água ali na tampa da panela. O que é isso? É água que evaporou e se condensou novamente. Daqui a pouco você vai entender o que é condensou, se você ainda estiver na dúvida. A água no seu estado gasoso também pode ser usada para cozinhar alimentos. Às vezes você vê, né, alguns alimentos que são específicos assim, cozido no vapor. Então, para cozinhar alimentos, a água no estado gasoso é útil. Também é usada na limpeza, muitas vezes na limpeza de estofados, na limpeza de sofá, de poltrona, né? As pessoas usam o vapor para esterilizar, para matar os ácaros. Então, a água no estado gasoso também é usada pelo ser humano com a finalidade de limpeza. As moléculas da água, H2O, se movimentam. Então, veja só, a água é formada por um átomo de hidrogênio e 2 de oxigênio. Cada moléculazinha da água é formada dessa maneira. Só que a gente tem que entender que a temperatura, o calor é uma espécie de energia, a temperatura é a medida, mas o calor é uma espécie de energia. E o que acontece com as moléculas quando o calor aumenta, a movimentação aumenta também? Então, lá na água no estado sólido, a gente tem pouco calor, portanto, pouca energia. Vamos fazer assim, olha só. Nós vamos fazer aqui a nossa molécula de água dessa forma. Vou fazer várias, para a gente entender melhor. Aqui nós temos um monte de H2O, porque a molécula não muda, ainda é água, mesmo que ela esteja em outros estados, ok? Quando nós temos a água no estado sólido, quando ela é gelo, existe pouco calor, pouca energia. Então, essas moléculas se movimentam pouco, bem pouco, e ficam mais juntinhas, elas estão mais unidas. Elas estão praticamente em repouso. Essa palavra praticamente é importante, porque não existe aqui no 0 graus um repouso absoluto. Eu não posso dizer que as moléculas estão paradas, não, tá? Mas elas estão se movendo bem devagarinho e estão bem juntinhas umas das outras. Por isso a água toma esse estado sólido. Quando a água está no estado líquido, as moléculas estão um pouco mais agitadas. Por que elas estão um pouco mais agitadas? Porque elas têm um pouco mais de energia para se movimentarem. Se movimentando um pouco mais, ficando um pouco mais agitadas, elas estão um pouco mais dispersas. Esse é o estado líquido da água. O estado sólido, ele tem até uma forma. O estado líquido não, ele toma a forma do recipiente. Se eu despejar num copo quadrado, num recipiente quadrado, vai ficar quadrado. Se eu despejar num recipiente redondo, fica redondo. Num comprido, vai ficar mais alto. Enfim, a gente vai ter uma modelagem diferente aqui.
E no estado gasoso? No estado gasoso, nós temos muita energia, muito calor. Então, essas moléculas estão se movimentando muito. E como elas estão se movimentando muito, elas estão mais dispersas, elas estão mais soltinhas. Aqui, água no estado gasoso não toma forma de recipiente nenhum, ela se espalha no ar, porque ela tem muita energia para se movimentar e fica disperso. As transformações dos estados físicos da água têm nome também. Quando a água passa do estado líquido para o gasoso, nós chamamos de evaporação ou vaporização. Quando a água passa do estado líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. Quando ela volta do sólido para o líquido, derreteu, a gente chama de fusão. Quando ela está no estado gasoso e volta para o líquido, nós chamamos de condensação. Lembra que eu falei lá no começo, condensação na tampa da panela? Pois é. Existe em algumas substâncias e até na água uma passagem de estado que é do sólido direto para o gasoso, sem passar pelo líquido, mas a água precisa de uma condição muito especial de pressão para passar por ela, então não vai acontecer naturalmente. Por isso que a gente nem vai falar aqui. Essa passagem do sólido direto para o gasoso se chama sublimação, mas não vai acontecer com a água no estado natural, tá bom? Numa condição natural de pressão. Nós chamamos de ponto de ebulição aquela temperatura que nós já sabemos que são os 100 graus Celsius. Nós chamamos de ponto de ebulição a temperatura em que a água começa a evaporar. Deu 100 graus Celsius, a água não esquenta mais, ela evapora. E nós chamamos de ponto de fusão a temperatura em que a água o gelo começa a derreter, a água volta ao estado físico, líquido. Então, aqui seria mais do que 0 graus Celsius. 0 graus, ela solidifica, fusão, ela precisa estar a mais do que 0 graus. Você sabe como funciona uma panela de pressão? A água só pode ser aquecida até 100 graus Celsius. Mais do que isso, ela evapora. A panela de pressão cria um ambiente de pressão maior e assim a água fica um pouco mais quente. Dentro de uma panela de pressão, a gente tem uma pressão aproximada de 1,4 a 2 atm, como se tivesse 2 atmosferas em cima de nós. Então, a água fica mais quente e o alimento cozinha mais rápido. Por isso é que a gente consegue, com a panela de pressão, cozinhar alimentos que são bem duros, como feijão, por exemplo. A água pode apresentar os 3 estados físicos dela também na natureza. A água é uma substância que apresenta os 3 estados na forma natural, né? No ambiente natural. Então, nos rios, a gente tem água líquida, nas cachoeiras, nos lagos, nos mares, no subterrâneo, infiltrada na terra. A gente tem água no estado gasoso evaporando, transpirando das plantas, dos animais, do solo, no ar. Nós temos gelo nas geleiras, nas nuvens, temos vapor nas nuvens também. Então, a gente tem a água nesses 3 estados na natureza. Na aula de hoje, nós vimos que a água se apresenta em 3 estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso. Que as mudanças de estado dependem de temperatura e pressão. Então, a água está ali líquida, como nós a conhecemos. Se aumenta a temperatura, ela evapora.
E nós vimos quais são as mudanças de estado físico da água. Eu espero que essa aula tenha ajudado você a aprender. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!